Fala galera, Edwards Miranda aqui. Vamos para mais um resumo semanal, onde eu trago para vocês as principais notícias com impactos econômicos no Brasil, no mundo e no mundo cripto. Para iniciar aqui a nossa notícia, a primeira delas é que o Campos Neto, atual presidente do Banco Central, ele foi reempossado e ele se torna o primeiro presidente do Banco Central com mandato especificamente. Então já tinha sido passado ali a lei, sobre a questão do presidente do Banco Central e dos seus diretores terem um mandato, não poder ser demitido a hora que quisesse pelo presidente da República. Então, de fato, ele teve ali o seu mandato estendido até 2024. Não é nada muito específico, nada muito especial, era algo que o mercado já esperava, o Congresso já havia aprovado, então a ideia era só se manter e é algo que traz uma institucionalidade para a Autoridade Monetária do Brasil. Segunda notícia aqui é com relação ao Banco Central anunciar que pretende estudar uma moeda digital brasileira após o teste na China. Isso aqui é muito interessante e preocupante. Essas chamadas aqui CBDC, que é Central Bank Digital Currency, a ideia é fazer algo parecido com uma moeda digital chinesa. O grande problema disso é algo que eu até já vinha falando no Instagram, é a questão da quantidade de controle que é possível com esse tipo de moeda. A criação do Pix é uma ideia para trazer ali um pouco antes, começar a testar esse ambiente de moedas digitais. E isso é um problema porque com esse tipo de moeda perde-se ali um grande papel dos bancos nesse sistema e principalmente o Banco Central agora ele tem um poder de criar moeda e tirar moeda de circulação, ou pior, ele consegue ali carimbar as moedas, ele consegue dar prazo de validade, consegue estipular onde gastar aquela moeda, onde aquela moeda serve, onde não serve. Se, por exemplo, o Banco Central tivesse interesse em incentivar a economia, por exemplo, com auxílio emergencial, ele poderia dar e não poder feito uma poupança com esse dinheiro, porque esse dinheiro teria um prazo de validade, poderia escolher os setores. Isso é bem complicado porque, do ponto de vista do governo, é excelente, ele passa a ter um controle de política monetária muito melhor, mas do ponto de vista do cidadão, isso é péssimo, porque a grande proteção do cidadão, que é poder escolher se ele poupa ou não por algum motivo de medo, de uma expectativa de crise no futuro, ele perde e ele fica muito à mercê da intenção do Banco Central. Uma outra notícia ali, que é uma notícia boa para o Brasil, finalmente algumas, é o projeto de privatização do Correio que terá urgência na Câmara. Se não me engano, há 2 anos atrás, o STF decidiu, apesar de não estar escrito em lei isso, que para que empresas estatais fossem privatizadas, era preciso um apoio do Congresso, era preciso que uma votação no Congresso se passasse. Nunca precisou isso, mas o entendimento do Congresso foi esse, do STF foi esse, e a partir de agora toda privatização antes tem que passar pelo Congresso. Então não foi aprovado nenhuma privatização do Correio, mas a ideia é que o projeto de privatização terá urgência na Câmara, é como se ele passasse ali por aquela fila enorme de processos que tem dentro da Câmara, ele vai ser mais rápido a votação dele. Isso é excelente, apesar de um passo de tartaruga para privatização, é algo bom, porque é uma empresa estatal muito deficitária, dá muito prejuízo para o Brasil, é péssimo no atendimento para o cliente e principalmente cada vez mais que ela se alonga, ela perde ela perde valor no mercado, consequentemente o mercado livre. Tem várias empresas ali que já estão embarcando muito nesse mercado, cada vez mais o Correios perde valor e se demorar demais pode ser que venda a preço de banana mais ainda. Então, quanto mais rápido isso for privatizado, melhor. Não se espera muita coisa muito rápido aí, até pelo menos final do ano, mas já é uma vitória, um passinho a mais. Uma outra notícia é agora com relação ao mundo, é algo que teve um pouco de repercussão aqui no Brasil, é sobre que em Berlim, o fim do congelamento nos preços de aluguel deixa a conta para inquilinos em Berlim. Utilizaram muito aqui, falando sobre a questão da pandemia, para que houvesse um congelamento nos preços do aluguel. Isso é muito bonito, isso é muito legal para ajudar o inquilino, coisa e tal. Só que eles sempre utilizavam a proposta que houve em Berlim. O grande problema disso é que nesse meio tempo, enquanto proibiu de ajustar o preço do aluguel em Berlim, só para você ter uma ideia, houve uma queda de 77% da oferta. Significa que as pessoas não queriam mais alugar.
A pessoa tinha interesse em vender. E se tem mais gente vendendo, os preços dos imóveis também subiram. Isso forçou muita gente que trabalhava em Berlim a morar nas redondezas ali, algo muito parecido que acontece em Nova York, já deve ter visto até em alguns casos em séries como Friends, por exemplo, que o pessoal vai em velório para tentar conseguir o aluguel, alugar o apartamento da pessoa, coisa e tal. E a justiça determinou inconstitucional isso lá e tirou essa lei. O grande problema é que agora os inquilinos podem reajustar tudo que eles não poderiam ter ajustado antes. Então o que vai acontecer, tem até aqui a maior dona ali de locações, tem dezenas de milhares de imóveis para alocar, ela diz que vai cobrar a diferença sim desse aluguel, o que vai acarretar em que muita gente que não vai ter condição de pagar vai ter que sair e morar mais afastado. Isso você percebe uma grande perversidade, em que uma interferência estatal gera um problema. Consequentemente, esse problema pede que haja mais interferência estatal. E é isso que gostariam de fazer aqui no Brasil quando falaram desse projeto. É algo bem bizarro, é algo que a gente tem que ser contra. O Estado ele não pode interferir na economia desse jeito e ele cria mais prejuízo do que ajuda. É algo, lições para a gente tirar, né? Mais uma notícia do mundo aqui é que o Biden planeja elevar impostos sobre ganho de capital para mais ricos em 43,4%. Isso aí foi uma notícia que aconteceu na quinta-feira, até deixou o mercado bem abalado ali, teve algumas quedas no mercado, o que é estranho, porque se você observar bem, o Biden aprovou um pacote trilionário para incentivar a economia, depois mais outro para a infraestrutura, todo mundo fica feliz. Só que isso tem um custo, isso tem um preço a se pagar. E na promessa de campanha dele, ele já falaria que pretendia aumentar isso em impostos. E é o que ele está fazendo. É algo assim, do ponto de vista pro americano, muito ruim. No longo prazo vai acabar afetando muito a economia dos Estados Unidos e que é algo inevitável. Quando você gasta demais, quando o governo gasta demais, independente da justificativa que seja, ele vai ter que pagar essa conta. Isso é algo que o Brasil também precisa ver com cuidado. Tiram-se no orçamento da União 125 bilhões, mas é só para combate à pandemia. Tudo bem, é algo justificável, mas não importa, essa conta terá que ser paga. Não é porque você deu uma burlada na parte jurídica do sistema que a parte econômica não vai ser cobrada. E as pessoas não entendem isso. Inevitavelmente, os governos vão precisar aumentar impostos sobre a população, vão precisar diminuir certos gastos ou aumentar a dívida. É algo que não tem para onde fugir e as pessoas ainda se assustam com isso. Uma última notícia aqui do mundo cripto é que houve recentemente umas baleias se movimentando, cerca de 45 bilhões de reais em criptomoedas, e preocupam investidores. Essa movimentação não é muito comum. Uma última notícia é que algumas baleias começaram a se movimentar no Bitcoin, trazendo ali seus bitcoins, né, das suas carteiras para as corretoras. Isso é um movimento um tanto perigoso do ponto de vista ali para o preço do Bitcoin. Teve uma primeira movimentação de mais de 1.950 Bitcoins. A questão é que o Bitcoin recentemente deu uma boa queda, chegou ali próximo a 48 mil dólares, talvez sinalizando um esgotamento do topo, né? Ele ainda existe uma grande tendência, ele está próximo ali de uma resistência passada, mas existe ainda uma pequena tendência de voltar a um preço original, talvez para finalizar o seu grande mercado de alta. A questão é que pode ser que seja uma ideia interessante você ter um pouco. Claro, isso não é uma recomendação de investimento, muito menos você se arriscar, sempre há um risco nesse tipo de ativo. Na verdade, todo tipo de ativo, esse mais do que nunca. A questão é ele ainda continua como uma tese interessante de proteção de investimento e proteção de capital, principalmente contra governos e contra essa expansão monetária, para proteger o seu capital dessa desenfreada inflação, principalmente do dólar. Então pode ser interessante dar uma estudada, faça o seu dever de casa. Não é uma recomendação de investimento, mas pense bastante sobre essa tese do Bitcoin, que é realmente buscar uma proteção de carteira, uma proteção de patrimônio, beleza? Por essa semana são só essas notícias. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com o seu amigo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!